realmente uma alegria estar aqui hoje para falar de um tema que eu considero um dos temas mais preciosos da igreja, das Escrituras. Eu não só gosto de falar do discipulado, eu gosto de falar pela vivência do discipulado. Quanto a vivência do discipulado ela é importante para o crescimento espiritual da nossa vida, da nossa relação com a igreja, do dia a dia com a igreja. Portanto, estou muito feliz de poder falar de um tema que, de fato, é um tema de nosso maior interesse. E eu propus para a nossa reflexão hoje duas partes, né? Uma primeira parte, eu queria dar conta de pelo menos quatro questões. Uma questão, eu diria assim, conceitual. Segundo, uma questão bíblico-teológica. Terceiro, uma questão que envolve um equívoco com relação ao uso do termo discipulado. E encerrando com essa primeira etapa, com uma reflexão sobre o custo do discipulado. Então esse é o meu trajeto nessa primeira parte. Primeiro o conceito, depois uma teologia bíblica do discipulado, na sequência um equívoco no uso do termo discipulado e encerrando com uma reflexão sobre o custo do discipulado. Nessa reflexão sobre o custo do discipulado, já teremos uma definição de discipulado. Uma vez que a gente desfaz o equívoco, a gente pode apresentar então o que de fato significa o discipulado. Então esse é o meu caminho inicial com vocês. Eu quero primeiro iniciar com uma distinção do conceito bíblico de discipulado. A gente tem, na verdade, dois termos que são bíblicos, usados para se referir àquilo que nós chamamos de discipulado, que é o mathetes e mathetel, que é a ideia do aquele que é o discípulo, né? E aquele ato que caracteriza esse discípulo, que não é um ato dele, mas é um ato do didáscalos, que é o ato daquele que ensina, daquele que discipula. Mateus 28, ele é um texto-chave para isso, especialmente o versículo 19, quando Jesus diz: fazei discípulos. Veja, fazer. Isso é poético. Eu não disse poético. É poético num certo sentido, porque a palavra poética, que vem de poesia, vem justamente de poiesis no grego. Poiesis é da natureza daquilo que você faz, daquilo que você produz. Você pega uma massa e começa a colocar um pouquinho de água ali para deixá-la um pouco úmida e fácil de modelar, e dali a pouco você vai girando aquela massa e você vai criando um vaso, você cria uma escultura, você faz algo. Então é curioso como Jesus, ele não está tratando o discipulado como uma sala de aula. O discipulado, se a gente pudesse estabelecer o discipulado numa universidade, ele ficaria no setor das artes. Entende? Ele não ficaria no setor da filosofia, não ficaria no setor da teologia, das humanidades, psicologia. E aí depende, porque psicologia é uma briga de foice, porque a depender da concepção das disciplinas universitárias da universidade, ela fica na saúde. A depender, ela fica na humanidades. Por exemplo, na USP está nas humanidades, no Mackenzie está na saúde. Então você depende da perspectiva filosófica, científica que a universidade defende. Discipulado, se fosse uma disciplina científica universitária, ela estaria
naquele ramo das ciências universitárias dedicadas à estética, dedicadas à arte. Portanto, o discipulado, ele não envolve essa coisa apenas cerebral. Você sabe que o cristianismo, desde o início, como outras correntes religiosas e também filosóficas, o cristianismo, junto com elas, foi afetado por uma espécie de parasita dos saberes antigos, chamado gnosticismo. Ninguém sabe a origem do gnosticismo. Todo professor que disser para você, eu sei a origem do gnosticismo, está mentindo para você. Está mentindo, não tem como saber. Alguns especulam as origens do Egito, alguns especulam as origens no contexto daqueles 400, 300 anos antes de Cristo, no contexto do Mediterrâneo. Ninguém consegue pontuar, indicar com precisão a origem do gnosticismo. Eu tenho uma aposta, que a origem dele está lá no Éden. E o pai do gnosticismo vem de andar pela terra e rodear por ela. Porque em todos os saberes, o gnosticismo se apresenta como sempre um elemento redutor da vida ao saber. Então ele pega determinadas saberes que são práticos, que são saberes para a vida, e o gnosticismo ele está presente como uma redução daquele saber que era para a vida, para se tornar apenas um saber contemplativo, apenas um saber intelectual. Todo o gnosticismo espiritualiza o conhecimento de uma tal maneira que ele fica divorciado da prática, divorciado de um produto, de uma poiesis, de uma obra. Então, em certo sentido, o gnosticismo ele parece ser aquele movimento que desde o início da igreja forçava a igreja a desvincular os seus saberes da prática. E o que é mais importante? Saber, conhecer. Então, você esvazia o conhecimento da sua produção, sabe? Do seu feito, de algo que precisa fazer. E agora você está diante de algo que você precisa entender. Em geral, o gnosticismo se associou muito às religiões de mistério, que são aquelas religiões em que você precisa ser iniciado, sabe? Para você entrar na religião, você precisa ser iniciado a saberes devagar. Você está no começo. Você quer aprender as últimas coisas no começo? Não. Primeiro você tem 7 passos, com 7 entendimentos que você precisa ter sobre a vida, e eles precisam seguir uma caminhada, e você não pode falar para ninguém. Primeiro você fica aí, porque você está aprendendo, aí você vai descobrindo, até que você chega ao grau, vamos parar. Certo? Dizem que para um bom entendedor, um pingo no i vale, né? Então, os gnosticismos, eles estão presentes como reduções. Não se assuste se o pentecostalismo um dia se tornar gnóstico. Não se assuste, é da natureza de todos os movimentos. Não importa se eles são extremamente práticos e completamente divorciados de saberes. Não importa se, de repente, aquele pensamento que era tão visceral, ele se tornar puramente intelectual. Eu já nem falo dos outros pensamentos, das outras correntes religiosas, de outras correntes dentro da igreja protestante evangélica, todos eles já estão tomados de gnosticismo. Teologias reformadas, gnósticas, teologias de todas as ordens que você puder imaginar, tomadas pelo gnosticismo, porque o gnosticismo, ele não existe por si. Você não consegue, por que ele é um parasita? Vocês lembram que eu comecei dizendo que ele é um parasita? Porque não existe uma igreja gnóstica. Existe uma igreja batista gnóstica, uma igreja presbiteriana gnóstica. E nenhuma igreja vai se chamar gnóstica, certo? Mas por que vai ser gnóstica?
porque ela apostou tanto na racionalização da sua relação com Deus, que toda a dimensão prática da sabedoria foi removida, foi tirada, porque o mais importante é só conhecer, só conhecer, só conhecer, só conhecer, só entender, só saber. Você não tem mais elementos práticos, viscerais, da vida, da ordem do fazer. Então, as perguntas não são mais se você é regenerado, é se você entendeu. E veja, quando você transforma a conversão no entendimento, poxa vida, eu preferiria ouvir o evangelho contado por alguns ateus do que por alguns convertidos. São mais claros. Conseguem expor aqueles elementos do evangelho com uma capacidade de interlocução muito mais interessante do que alguns convertidos que parecem ter a sua mentalidade, seus pensamentos confusos. Aliás, se a conversão ela fosse algo intelectual, talvez, acho que até por esse pressuposto, a gente não faça missões nos hospitais psiquiátricos, né? Engraçado isso, não? Você nunca se perguntou por que ninguém faz missões entre pessoas com disfunção psíquica? Por que não se prega evangelho para pessoas que têm distúrbios intelectuais? Nunca se perguntou isso? Porque a gente reduziu a pregação a uma concepção. A gente esqueceu que pregação, por exemplo, é meio de graça, é poder de Deus. A gente reduziu um elemento tão intelectual, que a gente já não consegue perceber que quando alguém está pregando a palavra de Deus, eu não só estou entendendo algo, Deus está fazendo com aquelas palavras algo comigo. A gente faz coisas com as palavras, a gente não apenas, digamos assim, usa as palavras para as pessoas entenderem o que a gente está dizendo. Ou seja, é preciso resgatar uma relação, eu diria assim, sagrada da palavra no ensino da igreja. Deixa eu dar esse exemplo para você, de outra maneira, para você entender. A gente não precisa recorrer a aquelas teorias, não é, chamadas as teorias do ato de fala, não é? Do Austin, por exemplo, quando ele vai dizer que com as palavras a gente faz alguma coisa. Exemplo, quando alguma autoridade numa sessão solene diz, eu declaro aberta a sessão, pum. Este falar é declarar algo, certo? Ele está abrindo a sessão. Por isso que ele precisa no final dizer, eu declaro encerrada a sessão. Com as palavras ele está literalmente fechando aquela sessão. Batismo, por exemplo. Imagina, tá o batistério, agora eu posso falar isso com tranquilidade aqui, né? Estou em casa, né? Então você tem um batistério ali, né? Aí o sujeito está ali, você fala, puxa vida, esse cara tinha que ser batizado. E é dia de batismo, a igreja está cheia d'água. Ele foi ali simplesmente, deixa eu ver se está cheio d'água. Eu falei, vem mais pertinho. Aí quando ele olha, você vai e joga ele. Foi batizado? Não. Porque o batismo acontece quando há um ato de fala. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o pastor diz isso, o celebrante diz isso, ele não está falando algo que as pessoas precisam entender, ele está fazendo algo com a palavra. Ele está imitando a sacralidade do exercício criacional divino pela palavra. Deus nos ensinou a criar coisas pela palavra, Ele mesmo criando um universo falando. Deus não ficou modelando como o demiurgo platônico fazia e pensava numa terra e modelando a terra com as suas mãos para fazer dali um ser humano. Não, Deus criou o mundo falando, Ele fez falando. Há muita obra quando a gente diz, quando levanta os elementos da ceia, e a gente
e a gente rememora aquele elemento maravilhoso que nos lembra o sacrifício de Cristo Jesus. E é algo tão extraordinário que a gente não consegue explicar. A gente sabe, aquilo é pão, não é? Quando você morde ali, você não escuta alguém dizer, ai! Mas Jesus não dá um grito porque você está mordendo ele. Você sabe que é pão, você sabe, não é? Alguns aqui mais do que outros, porque precisam acreditar numa certa transubstanciação, porque quando elevam o suco de uva, dizem que é o vinho, então naquela hora o tangue vira vinho, né? A transubstanciação, o milagre acontece naquela hora, certo? Então ali você sabe que é tangue, você sabe que é suco, você sabe que aquele elemento você bebe, certo? Você tem um elemento, mas tenta explicar o que é a ausência daquilo na vida cristã e você se sente mal. Quando você não ceia com seus irmãos, quando você não celebra aquele momento, é só pão, é só suco. Faz um pão e um suco na sua casa, que resolve o seu problema. Você sabe que isso não vai resolver. Porque a ceia não é só aquele pão, não é só aquele suco que está ali. Não é só um pastor pregando. Tem algo ali que ele está falando e junto com as palavras, o poder de Deus que vai fazendo alguma coisa com as pessoas. A gente não pode perder de vista que o cristianismo não é uma religião racionalista. O racionalismo, ele não combina com o cristianismo. O cristianismo não é uma religião racionalista. Ele é racional, sem ser racionalista, sem reduzir tudo o que faz à compreensão, ao intelecto, à inteligência. O cristianismo apela para as nossas emoções, apela para o corpo. O cristianismo é corporal. E a maior mensagem do cristianismo é que Cristo ressuscitou em carne e osso. É a ressurreição de Cristo Jesus. A maior mensagem do cristianismo, que ele está dizendo para você que seu corpo não foi um erro de Deus. Deus não errou te dando um corpo, e por isso agora você vai para o céu sem corpo, porque o corpo te atrapalhou essa vida inteira. Não, o corpo é uma dádiva, uma bênção de Deus. Por isso o corpo faz parte das nossas liturgias, faz parte da nossa teologia, faz parte da nossa reflexão, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos afetos, nosso respirar. Tudo isso faz parte do culto, tudo isso faz parte dessa conversão. Não é só a nossa mente, o nosso cérebro que é convertido, nosso coração, nossa pele, nossos sentidos, nossos sentimentos, tudo está sendo convertido para o Senhor, tudo. Então, veja, com essa primeira observação que eu faço a vocês, quando Jesus diz fazer discípulos, ele não está dizendo que é para a gente montar uma escola. Cristianismo não é escola, igreja não é escola, culto não é aula, entende isso? E veja, isso não significa que aula, escola sejam ruins. Não, são esferas importantíssimas. Eu preciso de aula, amo universidade. Se um dia acabarem com a universidade, eu morro. Preciso ter uma universidade. Eu sempre estou me enfiando em uma enrascada, sempre estou me enfiando em algum canto da universidade, sempre estou lá, sempre, não consigo. Tem que se explicar alguma coisa dessa alma mater, né? Eu não consigo sair da droga da PUC, eu estou o tempo todo lá. Eu tento sair daquela droga, mas não consigo. Estou lá, o tempo todo eu estou procurando uma sarna para me coçar. É uma delícia aquilo ali. É uma delícia estudar, uma delícia discutir, debater, descobrir novos conhecimentos. Isso é maravilhoso. Mas eu não posso dizer que a igreja é a mesma coisa. Eu encontro na igreja outra dimensão que não pode ser confundida com esse gozo, com essa alegria que eu também tenho na universidade. E Deus nunca chegou e disse para mim assim, isso aí é do diabo. Não, pelo contrário, o que eu escuto é dizer, é tudo meu. Então, veja, não é uma questão do tipo, sabe, vamos agora então entender que a obra que Deus faz é a intelectual.
ela não envolve a nossa inteligência, que agora seria a próxima alternativa. Então, você está dizendo que fazer discípulos não envolve a cabeça? Pelo contrário, meus irmãos, é porque não envolve a cabeça que a gente tem um monte de discípulo que nunca deveria ter se chamado de discípulo. Não estou dizendo que Jesus, quando te salvou, Ele te salvou do cérebro, arrancando o seu cérebro. Pelo contrário, Ele redimiu o seu cérebro para que ele seja ainda mais útil para você no discipulado. Tão útil, que você vai precisar tanto dele para ampliar o seu horizonte e não reduzir o seu cérebro apenas a atividades mentais. O sistema nervoso não diz respeito apenas à sua mente, aos seus pensamentos. Está atrelado a várias outras experiências da vida, inclusive os afetos. Então, veja, Jesus está dizendo fazer discípulos. Ele não está pedindo para montar uma universidade, para montar uma escola, e dizer assim, lição número 1, o que significa evangelion? Evangelion no grego é separado por duas palavras, bom, angelion, de angelos, anjo, angeloi, anjos, né? Então, angelos, mensagem, boa mensagem. Não é isso. Então, o que é fazer discípulos? Essa é a nossa pergunta nessa manhã. Para a gente entender o que é fazer um discípulo, e não confundir fazer um discípulo com, veja, eu tenho um curso de discipulado para te oferecer, e não cair nesse movimento em que às vezes a gente reduz o discipulado a uma matéria, a uma disciplina, como se o discipulado fosse um tópico, como se o discipulado fosse um ensino que você precisa aprender e uma fase que você precisa passar, para depois, eu já passei pelo discipulado, eu sou crente maduro, certo? Não preciso mais disso, agora eu sou discipulador, e eu tenho os meus discipulandos, inclusive eu tenho até um plano de ensino. Então, não é isso. Então, o que é fazer um discípulo? Então, eu queria que você primeiro pensasse o seguinte. Imagine que no seu caminho existem pessoas. E você vai escutar a voz de Jesus dizendo, fazei discípulos. E aí você olha para quem está na sua frente. E você se pergunta, o que é fazer dessa pessoa um discípulo? Eu queria que você agora pensasse, qual seria a sua primeira estratégia? O que você iria falar em primeiro lugar? O que você precisaria fazer em primeiro lugar? O que a gente faz em primeiro lugar? Quero fazer um discípulo. Antes de responder essa pergunta, vamos ler um pouco a Bíblia? Vamos? Eu tenho aqui 773 textos e eu vou começar com o primeiro. Eu vou pedir para que alguém abra em Efésios capítulo 5, versículo 1. E outro já abra em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Efésios capítulo 5, versículo 1. Quem achou, pode ler? Então, sede, pois, mimetai, de mimesis, né? De imitação. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. 1 Coríntios capítulo 4, 16. Quem achou? Isso. Admoesto-vos, exorto, né? Portanto, a que sejais meus mimetai, meus imitadores. Quem pode abrir 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1? Falta mais 700 e... 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, quem pode ler? Outra pessoa em Filipenses capítulo 3, versículo 17. Quem achou 1 Coríntios capítulo 11, 1, pode ler.
Opa, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Então, Paulo, de um certo sentido, diz: sejam imitadores de Deus, e agora está dizendo: sede imitadores de Cristo como eu o sou. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Isso, então aqui é o sim mimetai, seja, o sim é o conjunto, imitem comigo, não é? E observai os que andam segundo modelo. Então, para imitar você precisa de um modelo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 7, e outra pessoa em 1 Tessalonicenses 2,14. A gente tem até as 4 da tarde, é isso? 1 Tessalonicenses 1, do 6 ao 7. Quem pode ler? Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Então veja, a gente tem o mimetoi, que são os que imitam, sejam imitadores, e a gente tem um tipon, a gente tem um tipo, a gente tem um modelo. Sejam imitadores conforme o tipo, conforme o modelo. 1 Tessalonicenses 2,14. Quem achou pode ler? Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Isso aí. Imitadores das igrejas. Sejam imitadores das igrejas. Ou seja, vamos para aqui, né? Se a gente pudesse estabelecer um conceito teológico, bíblico teológico, para definir a palavra discipulado, a gente precisaria unir esse testemunho que precisa ser dado por aqueles que são discípulos a um ato que caracteriza o discipulado. Eu reconheço um discípulo pela sua imitação, pela sua mimesis. Quem aqui é das artes? Pode levantar a mão, não é pecado não. Isso. Vai com força, irmão. É agora a hora de você mostrar que... Né? Olha aí, temos umas 2, 3 pessoas. Ótimo. Não vou chamar vocês para falar aqui na frente não, fiquem preocupados não. Uma das coisas que a gente aprende em estética, qualquer dimensão estética, é Aristóteles dizendo para a gente o tempo todo que a arte, ela é sempre mimética. Ela é sempre imitativa. Né? Pessoal que estuda letras, pessoal que gosta de estudar ficção, que gosta de estudar produção literária, os que gostam então de escrever versos, que gostam de escrever poesia, sabem o poder da mimesis. A mimesis é essa capacidade que nós temos de, pela arte, imitar. A imitação é uma arte. Ela é uma arte tão importante, que ela inclusive está atrelada à educação. Ela é tão atrelada à educação que sem mimesis não há educação. Em qualquer âmbito. Especialmente no âmbito das artes. Agora, veja a diferença. Quantos aqui são músicos? Pode levantar a mão. Toca alguma coisa. Olha aí. Temos vários músicos, etc. Não é pecado não, irmão. É? Músicos. Tocam instrumentos musicais. Você já percebeu que para aprender qualquer instrumento musical, você precisa imitar? Chega lá o professor, diz assim,
esse seu dedão para fora aí, baixa esse dedo. Não consigo, professor. É assim que faz, ó. Aí vai e mostra, né? Aí quando ele mostra para você, aí você, você tem um tipo, você tem uma referência, você tem um modelo, você pode imitar. Você tem algo para imitar. Sem referência, você não consegue. Mesmo o autodidata, Pascoal, por exemplo, você pensa assim que ele chegou e aprendeu a ter toda aquela virtuosidade dele, porque ele um dia estava meditando, diz, pelos poderes de Grace. Não tem nada disso, nem nada de mágico, não tem nada de extraordinário. O que acontece? Ele não teve aula, mas ele via os caras tocando no piano e tentava imitar o que eles estavam fazendo. Simples imitação. Simples imitação. Então, a imitação faz parte do aprendizado das línguas. Nossos filhos, nossas crianças aprendem a falar imitando. A gente chega a dizer, é assim, ó. Minha filha não conseguia na época falar orelha, ela falava orelha. E eu brincava com meu sogro, porque meu sogro dizia, não, é orelha a partir de agora. O sogro, a neta falou, daqui para frente vai ser orelha. Eu falei, não filha, não é orelha, é orelha. Aí ela falava, orelha. Aí com o tempo ela foi, de repente ela, orelha. E aí ela falou orelha, de tanto ouvir, de tanto repetir. Às vezes é assim, às vezes tem outras situações, não é assim que funciona. Mas em geral, aprendemos, inclusive a falar outras línguas, imitando. A hora que você descobre que, tem uma relação aqui com a linguagem que não é uma relação cerebral, meramente intelectual, ela é artística, ela é da imitação, e aí você começa a perceber que você precisa imitar, e que a imitação ela é importante, você começa a ter mais fluência. Por quê? É imitação. A imitação faz parte do nosso aprendizado. Não só no que diz respeito às coisas que queremos fazer. Se eu quero aprender a tocar um instrumento musical, alguém tem que estar ali me mostrando para eu poder aprender a fazer aquela situação, aquela determinada passagem. Mas eu preciso também da imitação, até para ser quem eu sou. Já viu a garotinha indo para o quarto da mãe, abrindo o guarda-roupa e pegando o sapato da mãe, não é? A saia da mãe, a camisa da mãe, de repente ela aparece toda pintada na sala, não é? Isso é raro na vida? Isso é comum acontecer, porque quis imitar a mãe. Mesma coisa, o pai ou o tio, sabe aquele garotinho que tem um tio que é o herói? Que ele compra as roupas, eu quero a roupa dele, eu quero o cinto dele. A imitação, ela acompanha não só as coisas que queremos fazer, mas até as coisas que queremos ser. Até as coisas que queremos ser, as pessoas que queremos ser. Imagine você que de repente o sujeito está estudando guitarra, começa a tocar guitarra e o cara que ele mais gosta, mais admira, tem uma guitarra vermelha, uma Fender vermelha. Dali a pouco ele aparece na aula com uma Fender vermelha. Por que você acha que ele apareceu com a Fender vermelha? Simplesmente porque ele gosta da Fender vermelha? Não, porque ele tem uma profunda admiração por aquela pessoa que toca daquele jeito, e a imitação parece aproximá-lo daquela pessoa de uma tal maneira que ele a imita. É natural do ser humano imitar. Então, a imitação, ela está atrelada a toda arte. Não existe arte sem imitação. Por isso, se fazer discípulos é uma arte, fazer discípulos necessariamente envolve imitação. Então, nós temos um conceito bíblico de discipulado que nos coloca numa relação de aprendizagem,
Mas já vimos que essa relação de aprendizagem não é apenas uma relação conteudística, apenas de conteúdos, de entendimentos, de um programa de ensino, de informações que eu preciso saber. Ela envolve um aprendizado para a vida. Segundo, do ponto de vista bíblico-teológico, vimos que ela está atrelada à imitação. Fazer discípulos é estabelecer uma relação de modelo. O próprio apóstolo Paulo insistentemente vai ou dizer para seus discípulos, sejam modelos para os fiéis, ou vai dizer para os fiéis seguirem o modelo daqueles que estão seguindo a Cristo. Além desse aspecto teológico bíblico, tem um aspecto teológico histórico. Não existe na Idade Média a palavra discipulado. A palavra discipulado é uma palavra moderna. Qual é a palavra que a igreja usava para se referir a este ato de fazer discípulo e de ajudar pessoas a imitarem a Jesus? Imitação. Então, existe inclusive uma obra clássica na Idade Média, escrita por Tomás de Kempis, chamada Imitatio Christi, a imitação de Cristo. A Imitatio Christi é o discipulado no contexto medieval. Não existe a palavra discipulado, o que existe é imitatio. O que os cristãos vão desenvolver entre si como termo principal para se referir ao que hoje nós chamamos de discipulado, ou deveríamos chamar de discipulado, é imitação. Como é que está a sua imitação de Jesus? É essa a pergunta que o medieval ia fazer para você. Como é que está a sua imitação de Cristo? Como é que está a sua mimetização de Jesus? Como é que está a sua imitação de Deus? Como é que está a imitação desta igreja das outras igrejas de Deus? Como está a sua performance imitativa de Jesus? Como você está imitando Jesus? Essa é a pergunta do discipulado. Então, veja, a longa Idade Média é um período de cristãos que, quando se perguntam sobre discipulado, estão se perguntando não sobre programas de ensino, não sobre 7 livros de discipulado que você precisa aprender, como um curso que quando você terminar, você recebe o certificado de discipulado com a estrelinha do esmilinguido dizendo, agora você é um discípulo de Jesus. Não é um curso que você faz, recebe um diploma e agora já fui discipulado. O discipulado não possui tempo acabado. O discipulado não é uma experiência que se esgota na vida. O discipulado não se fecha em algum momento da vida. O discipulado tem um começo, e você não vai conhecer o fim do discipulado até a sua morte. Ele não vai parar, ele não cessa. Por isso não dá para você fazer um curso de 1 ano de intensivo de discipulado para você sair dali um discípulo de Jesus. Não tem especialista em discipulado. Eu sou especialista em discipulado. Vou lançar um curso. Arrasta para cima. Não tem. Não tem especialistas em discipulado. Não existe uma espécie de, olha, você vai fazer esse curso para você se tornar um grande discipulador. Outros saberes exigem isso. Outros saberes exigem um exercício desta natureza. Mas o discipulado, ele exige um outro exercício. Um exercício que é muito semelhante ao exercício das artes. Bom, mas apareceu a palavra discipulado na Idade Média. E ela não tinha nada a ver com a imitação de Cristo. Ela tinha a ver com a universidade. Ela tinha a ver com
os discentes e os docens, docentes. Os docens ou os docens, né, que seriam os docentes, e os discens, que seriam os discentes, o alunado e o professorado. Você tem professores e você tem alunos. A ideia, portanto, do discípulo não entendida como as Escrituras entendem. Tanto é assim que isso foi trasladado até para a natureza eclesiológica da igreja medieval. Por exemplo, isso é tão significativo que eles faziam uma distinção entre ecclesia docens e ecclesia discens. A ecclesia docens é a igreja que ensina. Quem é a igreja que ensina? São os mestres. São aqueles que tiveram teologia, são aqueles que estudaram, fizeram a faculdade de teologia. Então quem são os docens? Alberto Magnus, Tomás de Aquino, Duns Scotus, Guilherme de Ockham, eles são os mestres. Lutero, no contexto em que ele estava vivenciando a sua experiência como teólogo da igreja. Essa é a Ecclesia Docens. Quem é a Ecclesia Dicens? A igreja discente, a igreja que aprende. Essa igreja é completamente passiva. Essa igreja, ela apenas recebe o ensino. Ela não ensina, ela só é ensinada. E quem é a igreja para valer? Não é a Ecclesia Discens, é a Ecclesia Docens. Porque a Ecclesia Docens é a igreja sacerdotal. Ela representa a igreja que aprende. Por isso o sacerdócio não é de todos os crentes. O sacerdócio é só da igreja docente, da igreja que ensina. Este é o sacerdócio da igreja que ensina, e todos os discentes, eles são representados por esta igreja. Por isso que só quem pode tomar o cálice da ceia é a Ecclesia Docens. Lutero, quando ele faz aquele gesto significativo na igreja de Santa Maria, quando ele vai celebrar a ceia, e aí ele pega o cálice que era só dele, ele bebe um golinho só, limpa e sai do púlpito e vai para o primeiro congregante da igreja e entrega para ele, escandalizou todo mundo. Porque ele está dizendo: este sacerdócio é de todos os crentes. A igreja não tem representante, o representante da igreja é Jesus. Não existe uma igreja que ensina e uma igreja ensinada. Não existe uma igreja que no discipulado é separada para ensinar o discipulado e a outra que é só separada para receber o discipulado. Então o que Lutero faz? Bota o cálice na mão de todo mundo vai bebendo o cálice até o final. Imagina que delícia tomar aquela última golada lá no final da fila. Você sabe que no Brasil, até a década de 80, né, igrejas faziam isso, que era comum. Algumas igrejas na Alemanha, você vai lá, são igrejas pequenas, né? Então você está lá na fila e chega o cálice na sua mão com um lencinho, né? Então é normal isso acontecer. Oi? Por isso que você senta na frente. Essa é uma boa estratégia, meu irmão. Eu quero andar com você. Para onde você for, eu te seguirei. Você será meu mestre, eu vou te imitar. Você é uma pessoa sábia, ganhou minha admiração. É isso, entende? Quando você está numa situação como essa que eu apresentei para vocês, a gente tem o uso dessa palavra discente, disciplina, voltada para essa separação. Lutero não usava essa palavra para falar sobre discipulado. Então agora, passando para o terceiro ponto, que é o do equívoco. Quando Lutero percebeu que era preciso resgatar o discipulado na igreja, você sabe que Lutero, ele foi não só responsável pela reforma da igreja, mas ele foi responsável pela determinação linguística da língua alemã. Ele era professor de artes, ensinava latim, certo?
de uma tal maneira que ele aplica, inclusive, a estrutura gramatical latina para o alemão, inclusive as declinações, quem sabe alemão, né? As declinações do latim que estão presentes ainda no alemão decorrem desse grande feito de Lutero. Por exemplo, se a gente quer estudar as bases estruturais da nossa língua portuguesa, a gente vai até Camões. Se a gente quer estudar o espanhol, a gente vai a Cervantes. A gente quer estudar o inglês, a gente vai para os contos da Cantuária, a gente vai para Shakespeare. Se a gente vai para a Alemanha, a gente estuda a Bíblia. É a Bíblia de Lutero. A Bíblia de Lutero é o Lusíadas dos alemães. Então, o que Lutero fez não foi pouca coisa. O que Lutero fez foi muita coisa. E uma das coisas que ele fez foi criar palavras. E uma das palavras que ele inventou foi a seguinte palavra: Nachfolge, que é uma palavra que ele transforma num substantivo para designar um ato, o ato de seguir após mim. Sabe quando Jesus diz: aquele que quiser ser meu discípulo, siga após mim. Então esse, não só seguir, o Nachfolge é seguir após um Typon, um modelo, uma referência. Então ele inventou essa palavra e ela é exclusiva para o seguir a Jesus. Ela é usada só nesse sentido clássico de discipulado. Só que para você ter ideia, esta palavra que foi designada para discipulado e que foi usada pelos alemães para um dizer para o outro: olha, isso é discipulado, vamos nos discipular e etc. Ela sofreu várias interpretações em outros contextos europeus. E aí a gente encontrou uma dificuldade muito curiosa, que inclusive quando essa dificuldade volta, os alemães dizem assim: mas isso que eles estão chamando de Nachfolge não é Nachfolge, nós temos um nome para isso, que é Jüngerschaft, que é aquilo que a gente entende por discipulado no sentido de, sabe quando você tem um aluno e você vai ensinar para ele a ser algo e ele se torna um discípulo, e aí pode ser um discípulo de Sócrates, um discípulo de Platão, um discípulo de Aristóteles, pode ser um discípulo de qualquer pessoa, não tem a cunhagem teológica, bíblica, sabe? Sabe quando a gente diz assim: fulano é discípulo de ciclano, e a gente não está falando de Bíblia, a gente está falando de discipulado cristão. Então os alemães dizem: não, isso que eles estão dizendo que é Nachfolge, não é Nachfolge, isso é Jüngerschaft, é outra palavra. Eles não querem de forma alguma confundir essas duas coisas, porque são diferentes. Jonas, por que você está falando isso? Porque um dos livros mais extraordinários do século XX, publicado sobre discipulado, foi publicado por um teólogo luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, e que hoje você vai encontrar vendendo nas livrarias. Ele se chama Discipulado. E o nome dele não é Jüngerschaft, o nome dele é Nachfolge. Mas Jonas, e daí? Calma. Imagine você que se você usar essa palavra Nachfolge hoje, entre os alemães, eles não vão mais reconhecer como discipulado nesses termos. Porque hoje, esse conceito de discipulado que é Jüngerschaft se tornou tão sedimentado, que ninguém mais fez essa diferença. Então você teve uma redução do discipulado, que era um seguir a Jesus após ele, mirando nele, tendo ele como modelo, para uma espécie de programa de 7 passos, de como você ser um discípulo de Jesus, não é? De quais são os livros que você precisa ler para ser um discípulo de Jesus, programas de leitura para ser discípulo de Jesus, reduzindo sempre o discipulado à leitura. Então, você já pode imaginar isso? Parece que há uma... eu não acho isso ruim não, viu? Eu acho bom que as pessoas leiam bastante. O problema é reduzir o discipulado à leitura, e as pessoas acham que discipular é dar livro para as pessoas lerem, e as pessoas leram e acabou. Você tem um discípulo. Não, se fosse assim, a gente não pode discipular pessoas que não conhecem, que de repente não sabem ler.
Então o discipulado ele não pode ser um elemento dessa natureza formativa, educacional, como a gente entende, que é bom, que tem seu valor, mas que não pode ser confundido. E quando você lê o livro do Bonhoeffer, Discipulado, então vamos lá, imagine que você, com a mentalidade que a gente tem hoje, vê lá o livro na livraria e diz assim, puxa vida, vou comprar esse livro porque eu quero entender discipulado. E você lê aquele, você fala assim, poxa, eu comprei um livro de discipulado. Ele só está me falando de Jesus. Entende? Esse é o desespero. A pessoa procurou ali, pô, mas eu queria um feijãozinho com arroz aqui, bem basicão, e eu queria assim, 3 passos, vai. Me dá 3 passos do que eu preciso fazer. E não tem os 3 passos. Não tem a receita. Não tem a fórmula mágica. Só tem ele ensinando o sermão de Jesus, ensinando o que é seguir a Jesus, mostrando para ele que Jesus é a referência do cristão, mostrando o tempo todo o ensino de Jesus, o ensino dos apóstolos, a importância do ensino dos apóstolos. Você, poxa, mas eu comprei um livro de discipulado e ele está me dando um comentário da Bíblia. Entende onde está o problema? Aqui mora o nosso problema. Porque no nosso contexto brasileiro, a gente também aqueceu o sentido de discipulado nesses termos. Nos termos do discipulado como apreensão de conteúdos, como simplesmente entender alguns conteúdos e, eu entendi isso aqui, agora eu vou transmitir para uma pessoa. E agora, com o boom das teorias da cosmovisão, ficou mais fácil ainda, porque a gente pega aquelas 3, ou 4 ordens da visão cristã de mundo, criação, queda e redenção. Pronto, é isso que eu vou fazer. Criação, queda e redenção, e a gente transforma aquilo num conteúdo, ensina e diz, pronto, fiz o meu discipulado essa semana. Então, eu queria primeiro, nesse momento de, digamos assim, de esclarecimento dos termos, mostrar o quanto é importante a gente desfazer o equívoco em torno da palavra discipulado. Por quê? Porque a palavra discipulado hoje, nos nossos dias, ela tem 2 sentidos, e as pessoas só conseguem entender um. Lutero ele teve o esforço de usar 2 palavras diferentes para que uma coisa não fosse confundida com a outra. No nosso português, a gente tem uma palavra para dizer as 2 coisas que Lutero está dizendo, não confundam. E aí o que acontece? Quando a gente confunde, a gente acha que está fazendo discipulado, quando na verdade o que a gente está fazendo? Ensinando teologia. Que é uma bênção, é maravilhoso ensinar teologia. Sou professor de teologia, adoro ensinar teologia, amo aprender teologia, amo estudar teologia, isso é bom, isso é maravilhoso, não há nada de errado com isso, pelo contrário, isso vai abençoar a igreja, vai tornar a igreja maravilhosa e etc. Mas quando eu confundo ensinar teologia, ler livros de teologia com discipulado, você vai encontrar muita gente, muito teólogo na igreja, que você poderia dizer tudo, menos que eles são crentes. Isso explica porque a gente tem pessoas com uma cabeça teológica impressionante e com uma moral, uma ética de dar vergonha, uma vida podre. Você vê tanto entendimento, mas a última coisa que você queria era imitar aquela pessoa. Você olha e fala assim, se admira o conhecimento, mas o caráter, o testemunho, a vida. Você entende a ruptura? Você entende onde está a ruptura? A ruptura está em reduzir o discipulado a estudos teológicos. Então eu queria recuperar a noção de discipulado, essa que Lutero se referiu como ato de seguir a Jesus, como ato de imitar a Jesus, de ter Jesus como modelo. Então vamos lá, caminhando para o primeiro desfecho e portanto para esse período que a gente pode
na sequência, ainda abrir para perguntas, reações, dúvidas e esclarecimentos de alguma coisa que a gente tenha dito. De repente você não compreendeu muito bem, mas você gostaria, pode voltar nesse ponto. Vamos deixar um tempo para que vocês possam fazer isso também, tá? E posso me dar a oportunidade de exercer aquilo que Ortega y Gasset dizia, que era a gentileza de um filósofo, que é a clareza. Então, nem sempre eles são claros, né? Então, o que precisa? Ser gentil. E para ser gentil, tem que ser claro, né? E quando tem para a gente ser claro, a gente não pode ser igual aquele episódio dantesco que aconteceu com Einstein. Né? Vocês lembram aquele episódio que o Einstein recebeu o prêmio lá, né? E aí uma senhora depois foi cumprimentá-lo, dizer: "Puxa, doutor Einstein, que palestra maravilhosa. Eu só não entendi nada." E ele estava com um amigo do Dr. Einstein, né? O Dr. Einstein estava com seu amigo e ele viu que o Dr. Einstein, vamos ver o que ele vai fazer, né? O Dr. Einstein falou assim: "Senhora, eu vou te explicar." E ele explicou de uma maneira mais simples para ela. E ela olhou para ele olhou para ela e disse assim: "E agora, minha senhora, entendeu?" Ela disse: "Não." Aí o amigo estava olhando do lado e viu que ele soltou um pouquinho o nó da gravata. Disse: "Então, minha senhora, é assim, ó. Pá, 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 pá. E agora? Entendeu?" "Não." "Calma. E agora?" "Pá, pá, pá, pá. Entendeu?" "Não." Aí ele estava assim, né, discursoado, é a última atacada dele. Ele foi lá e agora, minha senhora, você entendeu?" "Entendi." Ela ficou feliz da vida, saiu, deu um beijo nele. E o amigo olhou para ele, viu que ele estava, sabe uma pessoa que perdeu o sentido da vida? Uma pessoa que, de repente, acabou a existência dela, não tem mais sentido na vida. Ele olhou: "Meu querido, eu vi você aqui, o esforço que você fez para a velhinha entender a teoria da relatividade. Você, quando consegue, ela entende. Você fica assim, discursoado." Ele olhou para ela e disse assim, para o amigo, disse assim: "Ah, rapaz, depois de tanta simplificação, aquilo já não era a teoria da relatividade." Então a gente tem que tomar cuidado também com, né? Algumas coisas a gente vai simplificando, mas tem coisas que não dá para simplificar, não. Vai ter que descer quadrado aqui, ó. Então vamos encerrar com esse último tópico, que é um tópico que leva a gente a definir discipulado. Então, no fundo, você deve estar se perguntando: "Jonas, você já falou muita coisa, teve muito arrazoado, muito insight, etc. Eu quero uma definição de discipulado, eu não posso sair daqui sem saber o que é discipulado." Nós temos dois elementos, e agora eu vou falar a partir do conceito de Nachfolge do Lutero, tá? Tudo está centrado ali. Nós temos duas palavras importantes, que é imitar e modelo. Eu consigo imitar sem modelo? Não. Para eu realizar a imitação, eu preciso ter o modelo, porque aí eu comparo com o modelo e digo: igualzinho. Ou, tá parecido. Nossa, tem nada a ver. Né? Tá muito diferente. Os padrões comparativos só são possíveis de serem feitos se a gente tiver uma referência. Por isso, o meu cristianismo não pode ser comparado com o dele. A referência do meu cristianismo não é ele. A referência do cristianismo dele não sou eu. A referência é Cristo. Eu não posso julgar a vida de uma pessoa pela minha vida. Eu julgo a vida de uma pessoa pela vida de Cristo. Mas eu tenho de ser julgado na minha vida, não pela vida de qualquer outra pessoa, nem sequer pela minha própria vida, mas pela vida de Cristo. Cristo é a referência pela qual nossa vida deve ser comparada. Eu tenho de comparar a minha vida à vida de Jesus. Por isso que agora o auditório vai mais assim, né? É notório, né? Aquele desânimo, né? Eu fico tão feliz quando isso acontece, você não sabe como. Porque eu vejo crente aqui. Se não tivesse crente aqui, aleluia! Glória a Deus! É aquela animação desgraçada, mentirosa, falsa, não é? Fake, não é? Porque quando você diz um negócio desse, o sujeito que pensa, ele diz assim: já era.
você acompanhou o raciocínio comigo agora e chegou até aqui, você falou, já era, não dá mais. Eu acho que eu nem crente sou, não é isso? É aquele momento que você fala assim, acabou tudo aqui para mim, não tem mais, acabou. Ok, amém, meu irmão, que bom que você pensa assim. Quero ir para o céu com você. Eu só quero ir para o céu junto com pessoas que dizem assim, eu estou muito longe. Estou muito longe. Porque em geral as pessoas que dizem que estão muito perto, estão perto. Mas de um Jesus que não é Jesus, de um falso Jesus, que tem chifre. Vamos lá. Eu digo assim para você. O que é seguir a Jesus? Eu digo, que bom. Eu digo assim para você. O que é discipulado? Eu digo para você. É seguir a Jesus. Aí você diz assim. Fale mais sobre isso, Jonas. Não é isso que você está com vontade de falar? Tudo bem, esse negócio que você falou aí é a vida de Jesus. Lindo. Me humilhou. Ok. O que isso significa? Significa que eu não posso simplesmente seguir a Jesus. Veja, vai piorar, tá? Eu não posso seguir a Jesus senão nos termos de Jesus. Entendeu? Não é só comparar com Jesus, tá? Comparou com Jesus? Já sentiu assim uma certa distância? Ele disse assim, caiu a casa. Essa é a sensação. Aí agora vem a segunda argumentação. Não é só o fato de que você tem que comparar a sua vida com a de Jesus, e não importa quem seja. Pode ser o pastor mais piedoso, pode ser a pessoa mais santa desse mundo. O seu padrão é Jesus. Comparou com Jesus, esse fato. Segundo ponto. Eu quero seguir a Jesus, mas não pode ser nos meus termos. Tem que ser nos termos dele. Porque eu poderia chegar e dizer assim, Jesus, dá para parcelar em 3 vezes? Dá para fazer desse jeito aqui, ó. Esse daí eu não consigo, não é? Você já olhou aqui e falou assim, Jesus, não vai dar. Mas eu acho que se for assim, dá. Assim para mim dá, Senhor. Entende? Isso não é seguir Jesus. O discipulado não é segui-lo de acordo com os termos que você estabeleceu para seguir a Jesus. Eu não posso inventar, e nem ninguém pode inventar, os termos para seguir a Jesus e dizer, isto é seguir a Jesus, nos termos que as pessoas dizem que elas têm que seguir a Jesus. Charles Sheldon, já ouviu falar nesse autor? Em 1897 ele publicou um best-seller, 50 milhões de cópias vendidas. E o título desse livro, se você não lembra do autor, que é um autor batista, você vai lembrar do título do livro. Em seus passos, o que faria? A gente leu. Em seus passos, o que faria Jesus? Tem digamos assim, nesse livro, tem uma preocupação, eu diria assim, justa. Não sei se a maneira como ele resolve, oferece a solução para o problema é adequada. Mas de uma coisa eu sei. Quando você diz em seus passos o que faria, você já não está mais no campo do conhecimento. Você está no campo da especulação. Você está especulando. Então, imagine que muitas pessoas acham que seguir a Jesus é o seguinte. Pô, meu marido me traiu. O que Jesus faria? Pô, Jesus não era casado. Ele não entende disso, não é verdade? A gente está nos planos da cristologia, né? Esses dias eu estava tocando terror com os meninos lá em casa, Jeff. Eu cheguei para meus 2 filhos e disse assim, escuta, vocês acham que Jesus, se tivesse agora uma bola de basquete, jogaria melhor que Michael Jordan? Aí o pequeno falou assim, claro que sim. Jesus é bom em tudo. Aí o do meio, né, que já mais velho, né? Michael Jordan, pai.
Aí eu falei, então vamos mudar. Messi. Não, pai, não. A dimensão cristológica é aquela dimensão em que a gente vai comparando Jesus. E vai dizendo assim, não, Jesus tem de ser 100% em tudo, né? E a gente vai especulando, né? Imagina, Jesus na seleção brasileira, a gente não tinha essa preocupação que a gente estava hoje. Bota Jesus ali, mas os caras vão botar outro Jesus, né? Então, veja, a gente, quando pensa em Jesus, especula Jesus, né? A gente vai esquecendo da humanidade de Jesus, né? Doutrina importante, importantíssima. Né? E aí a gente vai tentando enquadrar uma doutrina do tipo, Jesus é especial em tudo. Então, imagine que ele teria, como carpinteiro, ele fez os melhores móveis do mundo. Né? Então, a nossa cabeça seria a cabeça de um Cristo que tudo que ele faz, ele faria com perfeição, esquecendo que a humanidade de Jesus é caracterizada por aquilo que ele também aprendeu. Ele aprendeu. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque na especulação a gente começa a comprometer a cristologia de Jesus. Jesus não foi casado. O que Jesus... Acho que Jesus faria isso. Ah, o meu chefe me xingou. O que Jesus faria se ele fosse o empregado? Ah, eu sou o chefe. Esse cara está querendo aprontar aqui com a minha equipe. O que Jesus faria se ele fosse o chefe? Ah, não dá. Jesus escolheu... Na lista de Jesus, um começou com Pedro e terminou com Judas. Não dá. Jesus não sabe escolher equipe. Não. A especulação, ela vai levar você a fazer comparações esdrúxulas. Você percebe o que eu estou mostrando para você? Essa comparação, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com ela. Não dá para fazer esse tipo de comparação sem você ter muita clareza cristológica. Doutrina de Cristo tem que estar forte em você. Então, a especulação cristológica não é um chamado para o discipulado. Pode ser para teólogos que estão especialistas em cristologia e vão querer, para compreender a humanidade de Jesus, como é que determinadas circunstâncias se dão, e por isso vai fazer algumas experiências. Alguns têm filhos, vão fazer experiência com filhos, vai fazer experiência com as pessoas, vai colocar as pessoas com problemas, questões, para ver o que elas vão dizer, vai ler livros, vai buscar raciocínios. Esse não é o caso do discipulado. O discipulado não está pautado numa especulação. Eu não posso simplesmente dizer o que Jesus faria e estabelecer uma espécie de termo ou de termos pelos quais deveríamos seguir a Jesus. Não, a gente tem de seguir a Jesus de acordo com os termos de Jesus. Daí vem a palavra custo. Eu tirei essa palavra para escrever esse livro justamente porque os americanos, quando foram traduzir Narfolg para o inglês, eles chamaram o livro de The Cost of Discipleship. Então, quem fez a tradução e escolheu esse título, tentou de alguma forma, sabiamente, colocar para o leitor que a reflexão, para esse leitor, que quando escuta a palavra discipulado, já vai pensar em programa na igreja, para que ele não seja frustrado na sua leitura do livro. E perceba que o que ele está colocando naquele livro são os custos. Que seguir a Jesus vai demandar de você custo. Você não pode seguir a Jesus sem ter uma visão do que você precisa realizar, do que você precisa fazer. Por isso eu acho muito sábia essa maneira de colocar a questão do livro do Bonhoeffer, porque faz a gente, em primeiro lugar, refletir sobre o ato de seguir a Jesus. Discipulado, primeiramente, é seguir a Jesus.
mas não como eu quero. Eu posso estabelecer um seguir a Jesus que é fácil, ou que é médio. Mas eu posso realizar, eu posso seguir a Jesus. E em geral a gente faz isso. Quando as coisas são muito difíceis, a gente quer um tutorial, a gente quer algo que facilite, a gente quer algo que de alguma forma chegue até nós de uma maneira em que a gente não precisa exercer aquela tensão de eu não consigo ficar diante desse drama, eu não consigo. Então veja, seguir a Jesus não pode ser um seguir sem uma recusa. Olha que palavra importante. O discipulado começa com uma recusa. Não vou seguir um Jesus fabricado pela minha especulação. Seguir Jesus pela minha especulação é só seguir uma outra versão de mim mesmo. Um Jesus especulado é só você, uma imagem sua, uma imagem do que você é, potencializada. Seguir a Jesus, nos nossos termos, é realizar algo que podemos. Seguir a Jesus, nos termos de Jesus, é sempre um milagre. É sempre uma obra da graça. E é por isso que a gente tem de parar aqui. Porque enquanto a gente reduz o discipulado à inteligência, a gente reduz o discipulado a algo que a gente pode fazer. Eu posso entender o Evangelho. Eu posso entender quem é Jesus. Eu posso entender o que a Bíblia diz sobre Jesus. Mas a pergunta não é se você pode entender Jesus, se você pode compreender Jesus. A pergunta é se você pode seguir a Jesus do jeito que Ele quer que você o siga. Ele não quer que você siga do seu jeito, da sua maneira. Por isso que Lucas, no capítulo 14, versículo 25 a 35, vai apresentar para a gente demandas de seguir a Jesus, em que ali Lucas vai mostrar que Jesus não quer que as pessoas sigam a Ele de qualquer jeito. Ele não vai aceitar que discípulos sigam a Ele do jeito que eles querem seguir. Eles vão colocar as condições. E Jesus vai dizer, não, quem está colocando as condições do discipulado sou eu. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga após mim. Então o discipulado tem de ser o drama de algo impossível. Eu tenho de começar o discipulado com a recusa do Jesus que eu consigo seguir para o Jesus que eu não consigo seguir. Eu tenho que começar o discipulado sabendo que este Cristo eu não consigo seguir. Só assim você vai ter uma vida cristã verdadeira, genuína. O Cristo especulado vai te colocar num falso Cristo e te tornar um falso discípulo de Cristo, porque o discípulo do Cristo falsificado não pode ser um discípulo genuíno de Jesus. É discípulo de si mesmo, dos seus próprios termos. Você só traduziu em termos piedosos o que você pensa da vida, mas não o que Jesus está dizendo. Então o discipulado ele não pode começar sem uma postura de intensa humilhação diante de Cristo Jesus, e olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu não consigo. E você sabe disso. Todas as vezes que alguém te magoa e você não consegue perdoar, você sabe o tamanho de Jesus, e você sabe o tamanho da sua distância. Seguir a Jesus não é possível com os nossos próprios termos. Só é possível com os termos de Jesus.
Mas então, Jonas, não dá para seguir? Dá. Só que para seguir a Jesus, você vai ter que vivenciar o milagre todo dia. Você vai ter que ver a mão invisível de Jesus te puxando. Você vai ver a graça de Deus te impulsionando. Você vai seguir a Jesus e vai dizer: meu Deus, até para seguir teu filho eu preciso da tua graça. Não se assuste, porque até para fugir de Jesus você também vai precisar da graça de Jesus. Como a gente termina com um profeta, lembra? Tá com medo porque o povo tá querendo matar ele. Ele vai e se manda, né? Falou enlouquecidamente. O cara desafiou não sei quantos profetas, fogo caiu do céu, fez um negócio extraordinário. Mas agora a mulher mandou lá um recado, né? Quando mandou o recado que ia matar ele falou assim: ih, rapaz, essa mulher é braba. Ó, deu no pé. No meio do caminho, ele estava tão cansado que caiu no meio do caminho. Deus está olhando o fujão e dizendo assim: puxa vida, tadinho, ele não vai conseguir fugir fraco desse jeito. Mandou umas aves para alimentar. Eu preparei uma comidinha aqui para você, ó. Come aqui um pouquinho, vai. Fortalece você um pouquinho. Aí ele vai, come, tá pronto. Vai, corre, foge. Agora você tem energia para fugir. Vai, pode fugir. Vai. E ele vai fugir. Onde ele vai parar? Numa caverna. Lá na caverna, Deus fala com ele, né? E o que ele diz para Deus? Ah, Senhor, ninguém te ama, ninguém faz a tua obra, as pessoas são interesseiras, ninguém quer fazer nada, só eu estou aqui fazendo as coisas nessa igreja, mas ninguém. Cara, tem mais não sei quantas mil pessoas lá que não se curvaram dentro de Baal. Quem você acha? Você acha que é o único que está passando por dificuldade? Você acha que é o único que está sofrendo perseguição porque está seguindo a Deus? Você acha que você é o único que está padecendo e sofrendo para seguir a Jesus? Você acha que é o único que está tendo que pagar um custo alto para seguir a Jesus? Você acha mesmo que é o único que está sofrendo por causa de Jesus? Você acha mesmo que todo mundo está vivendo bem e feliz da vida nesse mundo e só você está padecendo por seguir a Jesus? Você não tem argumento nenhum. Tem muita gente lá que não se curvou diante do Baal. Sai daí, sai dessa caverna, volta. Mas tem uma comidinha para você aqui, ó. Deus vai usar e derramar sua graça, seja para você fugir dele, seja para você segui-lo. Mas uma coisa você não vai conseguir fazer: nem fugir e nem seguir ele com as suas próprias pernas. Se para segui-lo você precisa da graça, para fugir você também precisa. E se for preciso, Deus vai usar a natureza, a tempestade e um grande peixe para te engolir e te colocar de novo no caminho que você tem de seguir. Amém. Vamos para as perguntas. Temos aí uns 5, 10 minutinhos, é isso? Ótimo. Um de cada vez. Piadinha dessas daquela, né? Que... Olha lá atrás. O papel da teologia no discipulado. Ela tem um papel extraordinário. Ela só não pode ser protagonista. Ela só não pode ocupar o lugar de Jesus. Mas ela tem um papel fundamental. Quanto mais você aprofunda o seu conhecimento teológico, a sua leitura da Bíblia melhora. E quanto mais a sua leitura da Bíblia melhora, mais a sua devoção melhora. Então ajuda. A teologia não deve ser vista como uma inimiga do discipulado e nem uma inimiga da fé. Mas uma advertência é preciso deixar. Porque tem muita coisa sob o nome de teologia que não é teologia.
Assim como tem muita coisa sob o nome de filosofia e é autoajuda. Teologia e é autoajuda. Tá certo? Tem muita coisa que tem o nome de científico e é pseudocientífico. A gente vive num mundo de coisas que parecem ser, mas não são. Então a gente tem que tomar cuidado com as teologias ruins. Porque uma teologia ruim, ela pode prejudicar não só o discipular, mas pode prejudicar a sua própria vida. Então, há um papel importante da teologia, sim, na nossa compreensão da obra de Jesus, das Escrituras, do ensino apostólico, do próprio sermão de Jesus, do ensino de Jesus. E a teologia, ela vai ajudar. O que a gente não pode é achar que isso é discipulado. Isso ajuda o discipulado, mas não é discipulado. Fez sentido? Aqui. Você disse que o discipulado não tem fim. Isso, discipulado não tem fim. Onde é que está o começo? Onde está o começo do discipulado? Essa é uma ótima pergunta. Você sabe, se eu te perguntar assim, quando foi o dia da sua conversão? É uma coisa maluca. Por quê? A gente, quando disser o dia da conversão, a gente vai sempre dizer o dia que a gente notou. Não é? Ninguém pode dizer assim, eu fui regenerado às 13 horas, 42 minutos e 53 segundos. Você não sabe a hora que você foi regenerado. Não sabe. Você não tem o senso da regeneração. A regeneração é igual aos nossos pensamentos. Pensou, você está fora do tempo, né? Por isso que quando você pensa, né? Sabe, você está pensando a aula que você vai dar, um discurso que você vai fazer, você pensa tudo aqui. Aí, tudo aqui está tão claro, né? Fez tudo tão sentido. Aí quando você começa a pregar, falar, ensinar, aí você percebe que está dando alguma coisa errada aqui. As pessoas estão fazendo assim, não estão entendendo nada do que você está falando, você não está entendendo o sermão que você está pregando. Aí fica aquela coisa, você fala, meu Deus, me ajuda a terminar com esse sermão, antes que ele acabe com a igreja, comigo, com tudo. É um horror, não é? Aí você termina aquilo e diz assim, mas Senhor, por que foi tão ruim isso aqui? Porque existe uma diferença entre o pensamento e a palavra. A palavra falada, ela dá no tempo. E por isso a gente não consegue dizer o que a gente pensa tudo assim, ó. Quantos segundos dura um pensamento? Aliás, quanto tempo dura um sonho? Um pesadelo? Alguns aqui vão dizer, a noite, Jonas, eu tive um pesadelo a noite toda. Não, filho, você não teve um pesadelo a noite toda. Um sonho, ele dura muito pouco. É assim, minuto, sabe? Segundos, às vezes você acha que teve um pesadelão. E é uma coisa assim, ligeira. Pensamento é da mesma natureza. Você vem tudo assim de uma vez. Só que na hora que você vai comunicar o seu pensamento para uma outra pessoa, o que você tem que fazer? Escolher palavras. E aí você vai dizer, não, primeiro eu vou falar isso, depois eu vou falar aquilo. E aí se você escolhe a ordem errada, dá tudo errado no final. Ou seja, porque aqui dentro a gente perde a noção de tempo. Então por isso a gente não consegue dizer quando foi a nossa regeneração, etc. A gente só consegue dizer que a gente é convertido quando a gente já sofre os primeiros efeitos da regeneração. E quando é que a gente sofre os primeiros efeitos da regeneração? Quando a gente começa a olhar para a nossa vida e dizer assim, alguma coisa está diferente aqui, o mundo é o mesmo. Gente, ontem mesmo eu vi um egípcio maltratar um hebreu. Por que agora eu estou vendo um egípcio maltratar um hebreu e agora eu não estou conseguindo aceitar isso e vou para cima e mato o cara? É o mesmo mundo todos os dias. Mas alguma coisa aconteceu comigo, mudou. E eu não consigo mais olhar as coisas com os mesmos olhos. Mudou alguma coisa aqui. Então a gente entende, chama isso de conversão. Você não consegue mais viver do jeito que você vivia. Certo? Aí o que acontece? Você precisa agora viver de uma maneira que corresponda ao que essa mudança que aconteceu. E aí você diz assim, mas de onde vem essa mudança? Você sabe que essa mudança aconteceu quando você ouviu a palavra. Você vai querer conhecer mais a palavra. Você vai procurar irmãos que conheçam, vão te ensinar. Você vai procurar a igreja. Então, onde começa o discipulado? Na igreja local. Não existe discipulado sem igreja local. Ah, mas Jonas, e as missões? Qualquer missionário que eu conheço até hoje, que é sério,
vai evangelizar, vai discipular e já vai montar uma igreja. Não vai pensar duas vezes em... Por quê? É no ambiente da igreja que o discipulado vai acontecer. O discipulado não pode acontecer só com você e você mesmo. Para que haja discipulado, percebe? Você precisa de onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, ali haverá discipulado. E a Bíblia chama isso de igreja. Entende? Então, o discipulado começa na nossa vida com a igreja. Isso tem a ver com a segunda parte da nossa exposição, que tem a ver com a segunda dimensão do discipulado e que fecha a definição do discipulado. Mas começa com a igreja, começa com a sua entrada na igreja, começa com o batismo, começa ali. Pois não. Pegando essa fala, então, dá para concordar com o James K. Smith, que fala que o culto, a pregação da palavra, é o coração do discipulado, a exposição para essa... Eu gosto dessa perspectiva do Smith, eu acho que ele tem, ela é muito promissora no que diz respeito ao discipulado centrado no culto. Eu vibro demais com isso, mas eu acho que reduzir ao culto é exatamente o mesmo aspecto da palavra. Porque alguém que reduz ao culto e não pensa a relação do discipulado com a igreja, vai pensar sempre no exercício litúrgico e nunca no compromisso com a igreja. Por que o discipulado com a igreja é importante? Porque o discipulado com a igreja não é bonito. Não é bonito. Ele é um canteiro de obras. Ele é pancada para tudo quanto é lado. Ele é um trabalho. E é um trabalho duro. E a gente não quer isso. Entende? Então, o culto é um daqueles momentos em que a igreja se reúne para expressar em uma só voz aquilo que ela está vivendo no discipulado. Então, eu acho que é dizer apenas uma parte da coisa, mas não o todo ainda envolve a igreja. Eu acho que a igreja ela é fundamental para o discipulado. Sem a igreja, a gente é sempre uma bomba relógio. Na igreja, a gente já é uma bomba relógio para explodir a igreja, imagina sem ela. É que na igreja a gente pode ter alguns que podem ajudar a desarmar, né? Fez sentido? Sim. Pois não. Isso. Então, ali nós temos um ambiente seguro, onde eu posso compartilhar minhas lutas, e não apenas uma aula onde está ali. Ótimo. Perfeito, perfeito. Vou puxar o seu gancho. Ele tem a ver com a segunda parte, que é o movimento artístico do discipulado, que é o fazer discípulos. O fazer discípulos envolve pessoas. E ele envolve um cuidado que a gente tem de ter. Não apenas com compartilhar, mas o que compartilhar? E aqui a chave é o Evangelho. Eu praticamente cresci na igreja. E o que o discipulado me ensinou? Que eu preciso ouvir o Evangelho sendo compartilhado por um novo convertido para mim. Eu não preciso só do Evangelho compartilhado por outros cristãos maduros. Eu preciso ouvir o jovenzinho. Eu preciso ouvir o velho da igreja. Eu preciso ouvir a criança que está professando a fé em Jesus Cristo, está falando do amor dela por Jesus. Por isso que o discipulado ele tem que tomar cuidado para não ser encontros de compartilhar apenas as nossas necessidades. Mas isso eu vou deixar para a segunda parte. É mais uma operaçãozinha. Mas eu vou ficar com a sua fala, que é a mais importante, que eu queria acentuar do que você falou. O discipulado ele não pode ser apenas conteudístico, mas ele tem de envolver gente. Porque a pergunta que você tem de se fazer é a seguinte, aqui ele está fazendo, provavelmente ele está fazendo, todos nós estamos fazendo. Se seguir é Jesus Cristo, onde está Jesus? Onde está Jesus? É difícil ver Jesus no desgraçado, né? Que você olha e diz assim, não,
Aí, meu Deus do céu, parece um demônio. Né? Mais difícil. Como a gente enxergar Jesus? Porque alguém poderia simplesmente dizer assim, todo aquele que professa o nome de Jesus, é seguidor de Jesus, imita Jesus, parece com Jesus. Eu não estou dizendo isso, meus irmãos, cuidado, porque tem uns aí que dizem que segue Jesus, mas a cara é do demônio. Mas cuidado. Mas tem a ver com isso. Sua pergunta tem a ver com onde está o tipo, né? Onde está a referência para eu imitar Jesus quando me reúno com os irmãos da minha igreja? Mais alguma questão? Lá atrás, depois eu venho aqui para frente. Vai. É Nachfolge? Isso. Um é programa. Jüngerschaft, programas de discipulado. Então, o que são os programas de discipulado? São aqueles livros que orientam você a criar pequenos grupos de leitura bíblica, grupos de estudo. São programas que a gente chama de programas de discipulado, que a gente deveria chamar, como o colega ali falou sobre teologia, né? São programas de estudo teológico. Mas a gente, em vez de chamar isso, a gente coloca discipulado. Se colocar teológico vai ser muito agressivo e tal. Então vamos deixar discipular ficar mais leve. Né? Mas são estudos bíblicos, são estudos teológicos, esses programas de discipulado. E Lutero fazia questão de dizer, estes programas não podem ser confundidos com a vivência do discipulado. O discipulado é uma vida, é um jeito de viver. E isso ele chama de Nachfolge. Isso. Eu faria essa diferença. Um teologia, outro vivência. Ou, no lugar de vivência, ato. Um é o ato de seguir a Jesus. O outro é pensar sobre seguir a Jesus. Entende? Eu posso ficar pensando sobre futebol. Outra coisa é chutar a bola. Entrar no campo e jogar bola. São duas coisas diferentes. O Lutero está dizendo, não confunda os programas que ensinam discipulado, ensinam teologia, com o viver, com jogar a vida, viver a vida do discipulado. Para fazer a pergunta, eu vou citar rapidamente o Kierkegaard. Não sei se você não concorda totalmente com ele, mas é mais para... Mas eu tenho muito mais concordância do que você imagina, viu? No livro Obras do Amor, ele diz o seguinte, o cristianismo não é meramente uma aceitação de verdades inteligíveis, mas um movimento pessoal e existencial com Cristo. O senhor tinha comentado também que nós não podemos negar os critérios intelectuais, abandonar a razão, etc. Mas certamente nós também não podemos depender puramente da experiência emocional e subjetiva. Sobre isso está seguindo o nosso próprio coração. Isso, perfeito. A minha pergunta é, como evitar esse emocionalismo na experiência de se tornar um discípulo? Ótimo. O pessoal do fundo percebeu a pergunta dele? Quem está perguntando, se eu estiver errado, você me corrige. Ele perguntou o seguinte, como é que a gente pode lidar com o discipulado diante da questão da subjetividade? Uma vez que a gente está dizendo que o discipulado não é só uma questão de entendimento, de conteúdos e etc., mas também uma questão pessoal, não é? Como é que a gente lida com o discipulado para ele não cair num mero emocionalismo, não é? Numa mera atitude emotiva e que as pessoas vão simplesmente são entregues em processos dos quais ela não tem consciência, não tem entendimento, não é isso? Aquela coisa irracional, o irracionalismo, não é? Então, veja, em nenhum momento a gente está dizendo que o discipulado está prescindindo da teologia, do ensino dos apóstolos, da razão. O que a gente está dizendo é que o discipulado não pode ser reduzido à razão, porque se ele for reduzido, ele vira gnosticismo. O contrário também é nocivo, é que ele é menos comum no discipulado. Entende? Porque o que seria o contrário? Seria você seguir a Jesus sem nenhum critério. Se é irracional, você não pode ter um critério, porque se tem critério já é racional, já tem plausibilidade. Então, quando a gente fala desse tipo de seguir a Jesus sem critério nenhum, se essa coisa muito emocional, na verdade o que a gente está querendo é se proteger a gente de determinadas ações inconsequentes,
que a gente vai dizer que são bíblicas, quando na verdade elas não são bíblicas. E por que a gente achou que era bíblica? Porque a gente não pensou, a gente não conhecia a Bíblia, estamos padecendo pela ignorância, não quero saber o que a teologia está dizendo, o que os teólogos estão dizendo, eu quero é Deus. Aí sai cantando a musiquinha, não é isso? Então, isso não é discipulado, isso é burrice. Uma pessoa que está dizendo, assim, isso é burro, o nome disso é burrice, não é? Então não é discipulado, não pode confundir discipulado com burrice. Burrice tem nome, a gente tem um vocabulário, já pode dizer, olha, não posso chamar discipulado de burrice, não pode confundir uma coisa com a outra. Então tem que separar isso. No entanto, o que a gente está chamando a atenção é que o discipulado, por mais que ele tenha esse elemento intelectual, eu não posso seguir Jesus do meu jeito, não pode ser subjetivo, tem que ser nos termos de Jesus. Ou seja, como é que eu sei os termos de Jesus? Na Bíblia, ele tem que estar pautado na Bíblia. Não é o que Jesus faria, é o que Jesus fez. Eu tenho que saber o que Jesus fez, não o que ele vai fazer, o que ele faria, etc. Eu tenho que saber o que ele fez, o que a Bíblia diz que ele fez. Ele fez isso. É isso que eu tenho que saber, é nisso que eu tenho que pensar, é nisso que eu tenho que me debruçar e etc. Só que eu não posso simplesmente saber isso. Eu tenho que dar o próximo passo, eu tenho que dobrar a aposta. Eu tenho que dizer, não é possível que Deus me deu todo esse conhecimento só para eu saber. Ou seja, isso aqui tem de ganhar carne, tem de ganhar pele, tem de ganhar vida. Eu não posso olhar para o que Jesus disse e depois ficar seduzido por qualquer outro discurso, por mais belo que seja. Você sabe, uma das coisas que mais me encantou na filosofia não foi os filósofos, não foi o que são maravilhosos. Foi perceber que todas as vezes que eu encontrava um grande filósofo, eu dizia assim, agora eu vou ser kierkegaardiano, agora eu vou ser tomista, agora eu vou ser russeliano. Não, agora esquece, amadureci um pouco, vou ser platônico. Todas as vezes que você vai fazendo essas escolhas aí, e você vai vendo todos eles ali do seu caminho, você bota do lado de Jesus, você vê algo muito maior, você vê algo muito mais incrível, e você fala, cara, a filosofia é maravilhoso, mas olha isso aqui. Eu fico me perguntando se não seria isso que Paulo disse para os discípulos dele em Gálatas, capítulo 3, versículos 1 e 2. Lembram desse texto? É um daqueles textos em que Paulo está com aquele humor bem tranquilo dele, com aquela educação que ele teve, hebraica, farisaica, super... E ele diz assim, ó Gálatas estúpidos, seus burros, é isso que ele está dizendo, jumentos, quem vos seduziu? Porque ele não está falando para ímpio, está falando para crente. Está dizendo, vocês já ouviram o evangelho, como vocês puderam ter sido seduzidos por outros discursos? Então, isso é maravilhoso, porque toda vez que eu olho isso, eu falo assim, ai Senhor, obrigado, porque dá para ser jumento biblicamente. Porque eu olho para os Gálatas e não estou me identificando com Paulo, não, estou me identificando com os Gálatas. Eu estou falando, e olha só também, olha, o que tem de galatice minha não é brincadeira. Porque dali a pouco, quando eu vejo, eu estudo um filósofo, Marcos Gabriel, por exemplo, estava lendo esses dias, eu falei, cara, esse cara é maravilhoso, quanta coisa incrível, esse cara escrevendo. Aí abri Gênesis, Êxodo para ler. Quando eu li Êxodo e fui meditando, poxa, o Marcos Gabriel está pequeno aqui, deixa eu ficar aqui mesmo com o meu Moisés aqui, que o Moisésinho aqui está melhor. Então, entende, eu acho que tem um movimento nosso, que a gente só vai conseguir fazer se a gente conseguir ter também uma espécie de encantamento com o Evangelho. E esse encantamento, eu não acredito que é só intelectual. É aquele momento que a gente abre a Bíblia e chora no sacrifício de Jesus, chora no dia da Páscoa, chora em tudo quanto é lugar quando lembra do que Jesus fez, e aquilo vai mexendo com você, e você fala, que coisa maravilhosa, o que é isso? Tem de ter. Eu fico preocupado com crentes que não conseguem ter uma experiência afetuosa, uma religião afetuosa, sem afecção, sem afeição. É muito preocupante, é muito preocupante. Jesus não vai mexer só com o seu cérebro, Ele quer mexer com o que você faz. A vida é algo que você faz.
O discipulado é algo que você faz. Então não pode ser só intelectual. Tem que envolver as duas coisas. Faz sentido? Vai. O senhor citou a respeito da especulação de Jesus, de que Jesus é um homem perfeito, tudo, então logo ele é o melhor carpinteiro de todos, logo eu tenho que ser o melhor carpinteiro de todos também. E é uma forma de especular comum. Uhum. E você apontou isso como sendo um possível erro, sendo que na verdade nós temos que observar Jesus segundo seus termos. Mas então, qual seria a resposta, seguindo a lógica da imitação, seguindo a lógica do discipulado, para observar um sumo profício? Eu digo, né? No meu caso, até o momento, eu encarei o curso que eu estou estudando como uma forma de adoração a Deus. Mas existe uma resposta definitiva para isso ou não? Ótima pergunta. Ele está perguntando se, dado que a especulação seria sempre algo errado, como a gente lidaria com as outras situações em que a gente teria que usar também a especulação? Ou seja, esse pensamento sobre coisas das quais nós não temos uma ligação direta com a Escritura e que a gente realmente se encanta, como aprender uma língua, aprender uma arte, aprender a tocar um instrumento musical, uma ciência. É isso? Isso. Então, veja o seguinte, a especulação, primeira coisa que eu queria corrigir aqui, se eu dei a entender isso, está errado. Eu não dei a entender que a especulação ela é ruim. Eu dei a entender que é ruim e errado dizer que o discipulado está pautado numa especulação. O discipulado não pode se pautar numa especulação. Por quê? O discipulado ele tem de ser algo concreto, algo que eu faço concreto. E como é que eu posso fazer algo concreto sem um modelo? Se eu especulo o modelo, eu perco referência. Agora, quando ele usa o exemplo aqui, ele usa o exemplo da cristologia. Quando eu vou para a cristologia, o que eu faço? Eu especulo, e não está nada de errado em especular na cristologia, porque é o trabalho do teólogo, por isso que o teólogo vai lá se debruçar na cristologia, vai especular mesmo, vai fazer essas perguntas, vai perguntar, não é? Será que Jesus, ele teve, constipação? Será que Jesus teve experiências de medo? Será que Jesus teve calafrio? Será que Jesus teve essa sensação de perigo, de que alguma coisa está acontecendo? Mas ele sabe todas as coisas, mas não importa ter sensação de perigo se já sabe todas as coisas antes que a palavra chegue à boca. Então são perguntas que a gente vai se fazendo, não é? Essas especulações todas elas são bem-vindas no contexto do estudo cristológico, porque você está especulando. E daí você pode dizer, olha, se Jesus era homem, não podemos negar a humanidade de Jesus. Todas as vezes que negamos a humanidade de Jesus, estamos negando a obra vicária de Jesus. Então, por causa disso, a gente pode concluir algumas coisas especulando. Não há nada de errado com isso. O problema é que a gente não pode fazer dessas especulações cristológicas, que no seu ambiente tem uma razão de ser, fazer dessas especulações o modelo para o discipulado. O discipulado não pode se pautar em especulação, certo? Isso não significa que a gente não possa ver efeitos do discipulado, e acho que essa é a sua preocupação, do discipulado nas coisas que não tem nada a ver com o discipulado. Tá? É por isso que o discipulado é tão maravilhoso, que se as pessoas entendessem o discipulado, elas saberiam que o evangelho estaria na universidade, numa empresa, num hospital, numa repartição pública, só com a presença de pessoas que se parecem com Jesus. Porque antes das pessoas te ouvirem, elas descobrirem que você é diferente, e que você tem uma vida diferente, e que você tem um modelo, eu acho que é o melhor folheto evangelístico que Deus nos deu para entregar no mundo. Deus não te deu um papel para você entregar para as pessoas no seu trabalho. Deus te deu sua inteligência, sua capacidade, sua vida, suas ações. E quando você vive o discipulado, essas coisas são naturais. Você não precisa, e agora eu sou o chefe, mas eles sabem que eu sou crente, eu preciso fazer de conta que sou crente. Aí vive um personagem, a personagem crente. A pior maneira de viver o discipulado é essa. É a de você... Eu preciso me transformar em algo para as pessoas acreditarem que eu sou crente. Puxa, aí você está vivendo a vida dupla.
A vida dupla destrói o discipulado, tem de romper a vida dupla, tem de quebrar a vida dupla. E hoje, por causa do nosso contexto da internet, vocês devem ter assistido já a série lá Adolescência, sabe da preocupação que isso tudo está gerando. Hoje todo mundo está trazendo a skin que está lá nos jogos, a skin que está lá no Instagram, então está trazendo a skin para a vida. Esse é o grande drama. Só que lá você mata o carinha no joguinho e não matou mesmo, né? Porque é só um joguinho. Aqui as pessoas estão achando que elas podem fazer as mesmas coisas que fazem no jogo e não vai ter consequências concretas, reais. Então é o adolescente, a gente está falando ali, tem um tema, mas é o adolescente que está ali e que de repente vai falar para você: eu só transei. Aí você vai falar assim: você transou? Não, eu não transei. Quer dizer, sabe aquela dúvida? Porque não sabe ainda do concreto, o realizado, o que se fez, o ato mesmo. Então, eu vejo que a gente tem um descompasso aí, que precisa tomar cuidado, que aí a especulação faz a gente duplicar a vida, né? E viver as nossas skins no mundo real, quando na verdade o mundo real vai exigir da gente uma reflexão, porque na internet a skin não sangra, mas aqui ela sangra. Transpira. Intervalo?